Sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Preza. Vocês estão a fim de dar um rolê num lugar super bonito? Vamos dar um rolê, cara? Vamos, Guilherme. Aonde que a gente tá? Estamos no norte da cidade de Calgary, uma cidade pequena, próximo a Calgary. O nome dessa cidade é Airdrie. Bonitinho aqui, né? Bonitinho. Pessoal, prestem atenção nas casas enquanto a gente estiver batendo um papo. E ó, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma pergunta que foi mandada pela Jéssica Fonseca e ela quer saber o seguinte: vai ter crise? Crise econômica. E a pergunta que a gente já joga de início nesse vídeo: aonde que você vai querer estar na próxima crise econômica mundial? Você vai querer estar no Brasil ou você vai querer estar aqui no Canadá? Ou aqui em Airdrie? Por que não em Airdrie, né? Pode Por que ser. não em Airdrie, né? Pode ser. Então eu vou ler a pergunta da Jéssica. Sim. Ó, irmãos, boa noite. Como ela... Não é da tarde, agora é de manhã, Jéssica, né? De manhã. Você errou. Jéssica, obrigado pela sua pergunta. Ouvi falar que o Canadá passa por momentos difíceis e é possível em breve entrar em recessão. É verdade isso? Poderiam comentar um pouco no próximo podcast? Jéssica, a gente não vai comentar no podcast, a gente vai comentar agora. Vamos comentar agora? Vamos comentar agora, Guilherme. É verdade que o Canadá está num momento difícil econômico? Eu acho que o Canadá... Eu acho que tá, se você comparar, pelo menos desde quando a gente chegou aqui, ó, tô aqui faz o quê? 17 anos. Se você comparar, talvez esse seja um momento mais difícil econômico no Canadá. Não tinha inflação quando você chegou aqui? Não. Agora tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Mas assim, o problema que a gente está passando aqui, na verdade, é um problema que o mundo está passando também. Né? Que tudo começou nesses últimos 2 anos e meio. Então assim, o Canadá está passando por um momento difícil comparado a anos anteriores? Está. Mas também, pelo menos a forma que a gente vê, a forma que a gente acredita é que o mundo inteiro está passando também por dificuldades, não só o Canadá. Olha só, dá uma olhada nessas casas que a gente está passando aqui. Só para vocês terem uma ideia, uma casa aqui em Airdrie é o preço de um apartamento em Vancouver, Toronto. É por isso que a gente está aqui, para vocês terem uma ideia de como que é morar no interior do Canadá, numa cidadezinha pequena. Contém uns 70 mil habitantes, aproximadamente. Aqui é uns 70 mil habitantes, aqui a gente está no... Entre as casas aqui. Os passarinhos, Guilherme. Você gosta dos passarinhos? Será que é passarinhos contrato para piar aqui? Porque é meio frio aqui, né? Meio frio, né? Esse é o aspecto negativo do Canadá, inclusive de Alberta, né? Agora, voltando ao assunto, é o seguinte: os últimos 2 anos foi difícil para todos os países. Os governos gastaram dinheiro por causa da crise, né? As pessoas, algumas perderam emprego, outras estão recebendo salário de desemprego. Isso mexeu com a economia, toda aquela cadeia produtiva quebrou-se em diversos setores. Você vê aqui no Canadá é difícil encontrar, por exemplo, alguns produtos, né? Inclusive carros, né? Você vê que quebrou a rede produtiva, né? Isso é óbvio que causa uma como chama? Disruption. Desbalanceou, né? Desbalanceou o oil machine, né? Como é que fala? Parou de funcionar redondo, né? Parou de girar na velocidade que girava. Exatamente. Né? Mas isso não é um problema do Canadá. O Brasil também, inclusive o Brasil veio comprar fertilizante aqui no Canadá porque estava tendo problema para poder usar na agricultura no Brasil, né? Quem acompanha esses assuntos sabe disso, né? Que o Brasil também estava atrás de fertilizante. E o Canadá, olha só, o Canadá tem petróleo? Tem petróleo. Tem fertilizante? Tem fertilizante. Tem grãos? Grãos, água. Tem água? Tem água. Tem madeira? Tem bastante madeira. Então o Canadá, assim, nesse contexto mundial de crise, o Canadá é um país que tem tudo para crescer, porque nem crise é aquela coisa, todo mundo, vamos colocar entre aspas, se ferra, mas os países mais ricos, os países que estão mais preparados, no final... Você acaba sentindo menos, é a mesma coisa que, vamos supor, você pegar assim, em termos, você pega como exemplo individualmente. No momento de crise, uma pessoa que tem dinheiro, ela vai conseguir passar de uma forma mais fácil do que uma pessoa que já estava com necessidade. Uma poupança, a pessoa tem uma poupança. Exatamente. Né? Então, o Brasil e o Canadá é isso. A gente está passando por momentos, e outros países também, os países ricos, provavelmente, né, tudo indica que eles passam de uma forma mais tranquila. É que nem, por exemplo, quando eu decidi vir para o Canadá em 2002, 2003, cheguei aqui em 2004. Eu apostava que, da forma que o Brasil estava, a minha aposta era que, bom, o Canadá é um país que provavelmente, ou no futuro, ou daqui 20 anos, minha vida vai estar melhor no Canadá do que se eu ficasse no Brasil. Sim. Eu acho que todo mundo que quer vir para o Canadá, a pessoa está apostando nisso. Essa aposta que ela faz, que ela fala assim, bom, provavelmente o Canadá vai estar numa situação melhor do que o Brasil daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, ou para os meus filhos, entendeu? Você aposta nisso. A gente gravou um vídeo 3, 4 anos atrás, que naquele vídeo a gente iniciou o vídeo falando assim, a gente acha que, a gente acredita que o Canadá
Eu lembrei dessa história, no início do vídeo eu lembrei dessa história que eu contei agora, e a gente falou assim, ó, o Canadá vai estar melhor do que o Brasil daqui tantos anos. E aconteceu. Aquilo que se aposta, aquilo que se acredita, né, aconteceu. Atualmente eu acho que o Canadá daqui 5, 10 anos vai estar numa situação melhor do que o Brasil. É uma aposta, né? A gente Baseado continua apostando. em tudo que a gente está vendo. Né? E cada um faz a sua aposta. Se você aposta nisso também, você decide migrar para o Canadá. Se você fala assim, não, eu acho que daqui 10 anos o Brasil vai estar melhor do que o Canadá. Então talvez não seja você. Bom, provavelmente você não vai executar o plano do Canadá. Provavelmente você já até parou de assistir esse vídeo, ou você nem está assistindo o vídeo, né? Não, tá vendo, sabe por quê? Tá vendo as casas daqui, as casas de Airdrie. Mas então assim, é uma aposta. Então eu acredito, muito do que a gente, né, que a gente tá aqui em Alberta, tudo, a gente mudou pra cá, e a gente continua no Canadá, é que a gente acredita que o Canadá ele vai estar numa posição melhor do que a maioria dos países daqui, né? Não sei, até quando minhas filhas já tiverem já. Sabe o que é interessante do Canadá? Mercado de trabalho, no Brasil é difícil contratar e demitir. Tem gente que acha isso bom, tem gente que acha isso ruim. Mas a verdade é o seguinte, quando agora, nesse momento que as empresas estão reabriram e estão precisando contratar, a facilidade desburocratizada de contratação aqui no Canadá é muito grande, né? E se exige muito menos das empresas para contratar. Então as empresas não estão tendo dificuldade de abrir as portas e contratar todo mundo de volta. Isso é uma coisa interessante do Canadá, que é uma diferença com o Brasil, né? E olha que interessante, a gente já falava sobre Canadá, já escrevia sobre o Canadá por volta de 2008, 2009. A gente já tinha o portal canadaprabrasileiros.com. Na época teve uma crise econômica mundial. E sabe uma coisa que a gente recebia muito? Eu não vou mais para o Canadá por causa da crise econômica mundial. E aí na época eu já pensava, falei, pô, tudo bem, é uma crise econômica mundial. O Brasil, tem um monte de gente que perdeu emprego naquela época. Não sei se o pessoal que está assistindo lembra disso, né? Muita gente perdeu emprego. Você quer voltar e a gente fazer o mesmo caminhozinho? Que tá bonitinho aqui, bonito, né, cara? Tá bonito. Agora pega o outro lado. Vamos pegar o outro lado. O pessoal viu as casas do outro lado. E a gente recebeu muitas mensagens, eu vou cancelar, eu não vou ir agora, na época a gente tinha até agência de intercâmbio, né? Eu não vou mais para o Canadá por causa dessa crise econômica mundial. Acontece o seguinte, você vai ter que escolher então ficar no Brasil. Você optou então numa crise que não é uma crise somente no Canadá, ficar no Brasil. E é curioso que depois, a gente até gravou um vídeo uma vez, uma dessas pessoas que era até... acabou ficando um amigo, assim, amigo de, sabe, de contato, falou, poxa, eu devia ter ficado no Canadá. Eu devia ter ido e ficado no Canadá naquela época da crise econômica mundial, que eu estaria muito bem. Você lembra da crise econômica mundial, cara? Aqui no Canadá foi tranquilo. Você praticamente não, a gente quase não sentiu, né? Foi tranquilo, né? Eu acho que foi mais tranquilo que até na pandemia, né? Porque foi bem mais tranquilo. As pessoas mantiveram o emprego. Quando a gente chegou aqui, as pessoas ficavam pulando de emprego, assim, que nem coelho, assim, sabe? Ó, esse mês eu vou para aquele emprego aqui, né? E de repente, com a crise, as pessoas falaram, opa, quer saber? Segurar uns 6 meses nesse emprego, a hora que a crise passar eu mudo de emprego. Inclusive a minha esposa conseguiu emprego em 2008, no começo da crise mundial. Então também tem aquela coisa, assim, para fechar esse assunto. Às vezes a pessoa fica muito pensando nessa parte assim global, na economia, para uma desculpa para não executar o plano Canadá. E às vezes é uma questão só de adequar o perfil da pessoa, né? É assim, né, respondendo a Jéssica aí também, né? Todo mundo que tá com esse dilema, será então que eu vou pro Canadá, não sei o quê? Você tem que tomar uma decisão e você tem que fazer essa aposta que a gente estava comentando. O que você aposta que vai acontecer, onde que você pode estar numa situação melhor. Porque se você desistir do plano Canadá, você vai estar assinando o plano Brasil e você vai ficar no Brasil. E essa é a escolha, cada um faz escolhas na vida baseado naquilo que você acha que, né, vai ser melhor para você. Inclusive, no próximo podcast, a gente vai detalhar como as pessoas de forma realista estão imigrando para o Canadá. A gente está pegando casos da área VIP, dos nossos clientes da área VIP, e a gente vai comentar como elas imigraram. E vocês vão ver que não tem nada a ver com o contexto econômico, tem mais a ver com a atitude que a pessoa teve, com o esforço que a pessoa fez e naquilo que ela postou em termos de caminho no Plano Canadá. Então vamos conversar mais sobre isso no podcast desse domingo. Vamos, marcado, Guilherme.
você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora no canal, dá like pra gente. A gente se vê no podcast, que a gente vai desenvolver mais esse assunto de como vir pro Canadá nessa atual situação do mundo e do Canadá. E tem uma surpresa no podcast, não perca, nesse domingo. Ah, é verdade, eu tinha esquecido disso. É.